Que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. O nosso culto de todos os domingos pela manhã, onde aqui nos reunimos não só para adorar a Deus, mas aprender a sua palavra. E nessa manhã nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar, a você que está nos acompanhando através das redes sociais, talvez esteja em seu trabalho ou até mesmo no hospital, está enfermo, mas está ligadinho conosco nesta manhã, o nosso muito obrigado. Esta semana vamos estudar uma lição maravilhosa que com certeza haverá de edificar as nossas vidas para a glória de Deus. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial, a fim de que Deus possa nos ajudar e nesta manhã possamos ser edificados pela sua palavra. Se você puder curvar sua cabeça neste momento, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã maravilhosa, manhã de domingo, dia do Senhor, dia de celebrar o teu amor, a tua misericórdia, o teu favor, a tua provisão sobre a vida de cada um de nós. Nós queremos te render graças pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, Senhor, e que estão juntos conosco, adorando a Ti, e estarão dentre alguns instantes aprendendo a Tua santa e gloriosa palavra. Continua abençoando a todos, Senhor, que compõem a Escola Bíblica Dominical, a todo o corpo de professores, de alunos, direção de escola, que a Tua boa mão de Deus continue estendidas sobre os Teus filhos. Nos dá um culto abençoado nesta manhã, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar o Senhor nesta manhã, que convidamos para isso o evangelista Josadark. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar a Deus com o hino 129, conforme está na nossa lição de hoje, esses hinos como sugestão. A fonte salvadora. O pecador vem à fonte com o teu fardo de dor, vem sepultá-la nas águas, paz acharás no Senhor. Depressa vem, um só instante não queiras perder, Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. Como Sansão vem à fonte, Jesus esperando está, e tua alma manchada, alva e pura será. Depressa vem, um só instante não queiras perder, Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. O Salvador não despreza quem arrependido crer, a vida eterna esperando de suas mãos receber. Depressa vem,
salvar-te, mercê pra ti ele tem. Vem ser curado na fonte, Jesus a paz te quer dar. Vem humilhado e contrito, tua alma purificar. Depressa vem, só um instante, não queira perder. Jesus espera salvar-te, esse pra ti ele tem. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Deus com mais um hino. É o 368 da nossa harpa. Jesus, tudo para mim. Eu estava no pecado, perdido, triste só. Que diferença agora, Jesus de mim tem dó. Eu hoje só confio na graça que me deu. O seu amor conheço e ando para o céu. Jesus, tu és pra mim, de culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao santo nome do amado Salvador. Estou para o mundo morto, mas vivo para Jesus. Só Ele é o piloto que certo me conduz. A Bíblia que me ensina que na cruz padeceu, comprou-me com seu sangue e sua paz me deu. Jesus, tudo é pra mim, que culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao santo nome do amado Salvador. Perto vou chegando do glorioso lar, me preparou morada onde eu irei habitar. Jesus me santifica, ajuda-me a lutar contra a vil injustiça e mesmo me negar. Jesus, tudo é pra mim, de culpa me livrou. Amor e paz eterna na cruz pra mim ganhou. Sim, tudo é pra mim, mostrou seu imenso amor. Glória ao santo nome do amado Salvador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Como ler as Escrituras. O texto áureo está em Atos, no capítulo 8, versículo 30, que diz: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A verdade prática nos diz
que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título: A Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E o terceiro, regras básicas de interpretação. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao 30. Vamos fazer a leitura neste momento desses textos que embasam a leitura bíblica em classe desta semana. E o texto diz o seguinte, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lias o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção toda especial em favor da nossa lição desta semana, que com certeza o Senhor estará por meio desta lição falando aos nossos corações e fortificando e solidificando ainda mais a nossa fé. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da Tua palavra que foi realizada, Senhor. Nos ajuda a aplicar esta palavra em nossos corações e abençoa a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja orientando, esteja dando sabedoria, Senhor, para a compreensão da Tua palavra nesta manhã, ó Deus. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas para vir aqui orar pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo de manhã, estarmos na casa de Deus para adorar seu santo, eterno e poderoso nome. E adorá-lo também através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições. Porque ofertar também é um ato de adoração. E um culto, ele é feito, composto, na verdade, pela exposição da palavra, pelos louvores, também pelas ofertas, tudo faz parte da adoração. E meu querido irmão em Cristo Jesus, quando você for fazer esse trabalho, faça com amor, faça com muita dedicação, porque Deus recompensa. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, que está registrado lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 9 da segunda epístola aos Coríntios, versículo número 7. Um texto que mostra como devemos chegar diante de Deus através das nossas ofertas. Não está se falando de quantidade, mas está se falando do ato, da adoração em si. Capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios, e o versículo 7 diz assim: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa eu te evidenciar essa última sentença desse versículo. Deus ama aquele justamente que dá
e dar com alegria. Então faça esse trabalho com amor, com muita dedicação. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nesse período de pandemia, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, para facilitar principalmente aqueles que se encontram fora do nosso estado e também aqueles que se encontram no estado, mas não têm muita liberdade para poder chegar, talvez num templo evangélico, e aqueles que estão doentes. Disponibiliza alguns canais para facilitar. Vai aparecer agora na sua tela o site da igreja, o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar esse site, entre várias opções, tem lá um botãozinho dizendo assim, quero contribuir, você clica nele e vai aparecer diversas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar o dízimo, você pode fazer simplesmente uma oferta, você pode contribuir para missões, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da Rede Brasil. Então são diversas opções. E além disso, existe o que está aparecendo agora na sua tela, o PayPal e o PagSeguro. São duas opções, principalmente para quem está fora do Brasil e precisa fazer também sua contribuição. E temos as contas, 3 contas bancárias, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Lembrando que todo depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Logo abaixo você vê o CNPJ da igreja, o 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito 51. Além desse, também existe um recurso novo que chegou para facilitar, que é justamente o Pix. E qual é a chave do Pix? É justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Deixa eu ler para você, 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essas são as facilidades que tem, que a tecnologia nos dispõe hoje para servirmos a Deus e adorarmos também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos chegar diante do Senhor, vamos apresentar nossas causas. E você, querido irmão em Cristo Jesus, que está desempregado, creia, Deus abre porta aonde não tem porta. E se tua porta é pequena, Deus pode fazer dessa porta pequena uma porta muito maior. E Deus, com certeza, vai abençoar o pão dos teus filhos. Faz com alegria, faz com dedicação. E você que não pode agora, mas Deus vai te abençoar e você vai poder também depois. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com Ele, com aquele que é o dono do ouro, da prata. Vamos falar com Deus. Deus está aqui nessa manhã de domingo, quer falar o teu coração. Vamos falar com Ele nesse momento. Chega diante dele, apresenta as tuas necessidades perante o Senhor. Oremos a Deus, ore conosco nessa manhã de domingo, agradecendo por esse ato de adoração que são nossas ofertas. Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, queremos te agradecer, meu Deus, pois estamos aqui na tua casa, te adorando através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Recebe a nossa adoração. E Pai eterno, abre porta de trabalho para aquele que nesse momento está com a cabeça curvada, os joelhos curvados perante ti, te clamando uma porta de trabalho. Senhor, tu és o mesmo, tu nunca deixaste de operar. Estende a tua mão santa, a tua mão poderosa, vai nessa família que nesse momento te apresenta as causas, te apresenta as necessidades. Usa de misericórdia, que no teu nome santo, teu nome poderoso, abençoa todos os teus filhos, abre portas. Assim nós te pedimos, meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nader Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, ele convida o evangelista José Dark para louvar o Senhor. Continue conosco, vamos adorar a Deus através de mais um hino. Vamos adorar a Deus com o hino 252, Santo, Santo és tu, Senhor. Vamos adorar Ele? Santo, Santo és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só tu
és meu Salvador, que me faças andar na luz. Santo és meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. Ó Jesus, eu vou adorar. Santo, Santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dai-me o pão do céu pra comer, o maná celestial, pra teu povo fortalecer, com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. A Jesus eu vou adorar, em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me levará para o reino eternal. Oh, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins. A Jesus eu vou adorar. Aleluia! Queridos irmãos, vamos para o momento especial de nosso culto nesta manhã. Esta semana estamos estudando a lição de número 5 do nosso trimestre, que tem como título Como Ler a Bíblia. E para ministração do estudo nesta manhã tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. E nesse domingo tão maravilhoso, nesse domingo tão rico, que Deus tem nos dado essa oportunidade incrível de estarmos aqui na casa de Deus para aprender mais um pouco acerca da sua santa, rica e gloriosa palavra. Que dessa feita se faz justamente na lição de número 5. E logo de início, quero convidar que você abra a sua lição. Se você estiver com lição, abra a sua lição de número 5, que é justamente a lição de hoje, essa que está aparecendo aí na sua tela. Mas se acontecer você não estiver com a sua lição em mãos, mas você pode ficar com a Bíblia aberta.
Abra a Bíblia que daqui a pouquinho a gente vai ler alguns versículos. A nossa lição tem por título Como Ler as Escrituras, e o nosso textuário diz o seguinte, o que está aparecendo aí na sua tela. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que leis? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo número 30. A nossa verdade prática, né? A nossa verdade prática diz o seguinte, as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podemos ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, antes da gente ir para o comentário da lição e lá para a introdução, deixa eu só comentar com você bem rapidamente essa palavrinha que aparece justamente na verdade prática, técnicas de interpretação. Como o nosso assunto hoje é como ler as Escrituras, então nós iremos falar sim de algumas técnicas que são utilizadas para interpretação das Escrituras Sagradas. Mas o autor, na verdade prática, né, que é a verdade máxima, vamos dizer assim, da lição, aquela verdade que tem que ser colocada na prática, ele diz uma coisa interessante, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte, que as técnicas, por mais que existam, e iremos mostrar algumas a você nessa manhã aqui de domingo, elas não são infalíveis, porque são técnicas, na verdade, criadas pelo ser humano. É por isso que a leitura da palavra de Deus, ela não pode ser feita sem o auxílio e a dependência do maior intérprete das Escrituras, que o maior intérprete é justamente o Espírito Santo. Então, a comunhão, a intimidade, a aproximação com o autor principal da Bíblia e com o seu Espírito Santo é fundamental na hora da gente ler as Escrituras Sagradas. Então, as técnicas existem. Vamos mostrar algumas. Nós temos termos técnicos que iremos trabalhar nessa manhã também, mas lembre desse ponto tão importante que o autor da lição colocou. Elas não são infalíveis. Isso é para nos mostrar que nós precisamos depender do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que está no crente, que vai lhe auxiliar na compreensão das Escrituras Sagradas. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem interessante, no dia a dia da vida cristã, muitas vezes há pessoas com tantas formações acadêmicas, mas por incrível que pareça, têm dificuldade de entender algumas verdades bíblicas. Mas há outros, pessoas mais simples, mas pela intimidade que tem com o Espírito Santo, uma intimidade que tem com Deus, com seu nível de comunhão, Deus faz ele compreender determinadas verdades bíblicas com uma facilidade incrível. Não somente compreender, mas também expor essas verdades. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, de início, vamos ficar justamente com isso. As técnicas existem, mas elas não são infalíveis e você depende do Espírito Santo do Senhor. Vamos lá para a nossa introdução? Vamos para a introdução da lição, vamos ler a introdução. Se tiver sem lição, nos acompanha que está aparecendo aí na tela. Diz assim a nossa introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nessa lição veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu só destacar uma coisa lá da introdução, que diz assim, que a leitura e o estudo são um dever e um privilégio do crente. Observe bem, duas palavras nessa introdução que devem ficar bem destacadas. A leitura das Escrituras, da palavra de Deus. Nós já aprendemos em lições anteriores que a Bíblia ela é plenamente inspirada por Deus. Então ela é a palavra de Deus na sua inteireza. Então essa palavra que provém do próprio Deus. Agora imagine, nós estamos não somente com um livro na mão, estamos com a palavra de Deus em nossa mão. Então isso já se constitui um grande privilégio. Então são duas palavras, dever de ler, por quê? E um dever e um privilégio. Privilégio porque é a palavra de Deus e um dever, porque é a palavra de Deus, é por meio dela que nós nos alimentamos espiritualmente. Então, querido irmão em Cristo Jesus, desde já, reserve tempo para
leitura da palavra de Deus. Muitas vezes há pessoas que chegam e dizem assim, mas eu não consigo compreender tudo. De antemão, deixa eu lhe dizer, nós temos algumas versões da palavra de Deus. Nós temos a versão corrigida, que nós estamos utilizando aqui, você está vendo na própria lição da Escola Dominical, mas nós temos versões bíblicas com a linguagem mais acessível, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, a Bíblia NAA, nova Almeida atualizada. É claro que existe técnicas de interpretação, mas esse não vai ser o foco desse momento agora para a gente. Só quero dizer a você que existem versões como a Revista Corrigida, a Revista Atualizada, mas também existem versões que são de fácil acesso, feita a NVT, nova versão transformadora. Nós temos também a Bíblia Viva. Então, querido irmão em Cristo Jesus, não há desculpa para não ler as Escrituras. Lembre disso, as Escrituras Sagradas é um dever. Faz parte da natureza cristã a gente entrar em contato com a palavra do nosso Pai. E depois é um privilégio que nós temos a palavra de Deus na sua completude, justamente em nossas mãos. E em Tiago, lá no capítulo 1 do livro de Tiago, e o versículo 22, como foi citado aqui justamente pelo autor da lição, ele diz o seguinte, que nós devemos ser não somente ouvinte da palavra de Deus, mas sim também seus cumpridores. Ler ou ouvir, mas também praticar. Então, a leitura efetiva da palavra de Deus, ela se dá quando a gente lê e quando a gente também pratica essa palavra do Senhor. Prestou atenção? Dever e privilégio da leitura da palavra do Senhor. Vamos lá para o tópico 1. Vamos tratar de alguns termos técnicos que aparecem aí na lição. Tópico 1 diz assim, o primeiro título, que está aparecendo na tua tela. A Bíblia precisa ser interpretada. Tópico 1 e item 1. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agem como no sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o valor da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Querido irmão, antes da gente continuar essa leitura, volta a tela aqui para mim, vamos trabalhar esses dois termos. Quando você leu toda a lição número 5, e se você não leu, está lendo agora com a gente, você vai perceber que tem duas palavras que são muito recorrentes nessa lição. A primeira palavra é a palavra hermenêutica e a segunda palavra é a palavra exegese. E o que é isso? Hermenêutica é uma ciência de interpretação, mas também uma arte. Então você entende hermenêutica como sendo ciência da interpretação das Escrituras. É bom deixar claro. Nós temos diversas hermenêuticas, mas o que nós estamos falando é hermenêutica bíblica. Então, essa hermenêutica tem regras, tem princípios. Então, é isso que o autor da lição está passando para a gente. Regras, princípios básicos que vão nos auxiliar na interpretação das Escrituras. Então, você pegou o que é hermenêutica, Princípios básicos. Já estou traduzindo da maneira mais fácil possível. Princípios básicos que nós vamos utilizar no texto bíblico para entender a palavra de Deus. Isso é hermenêutica, que sua definição mais técnica é ciência e arte de interpretação. Então esse é o primeiro termo. Vamos trazer um exemplo disso para você, de hermenêutica, para a gente trabalhar essa questão de exegese. Olha, todo texto, ele tem um contexto. Nós temos que verificar o que é que vem antes e o que é que vem depois do texto. Porque a gente não pode pegar um versículo isolado das Escrituras, fora do seu contexto, e simplesmente construir uma teoria, construir uma doutrina em cima. Então, em primeiro lugar, você que está nos ouvindo, está nos assistindo nesse momento, todo texto tem contexto. Guarda isso. Leia o versículo que vem antes, leia o versículo que vem depois. Faz uma leitura completa do texto. Está percebendo que talvez o nome hermenêutica possa ser um nome um pouco difícil para alguns. Talvez tem pessoas que nunca ouviram.
Mas na prática é o que nós estamos fazendo aqui com você nessa manhã, pegando o texto, interpretando e passando para você, tendo cuidado de observar seu respectivo contexto, o que vem antes e justamente o que vem depois. Outro termo que aparece, que é justamente agora no ponto 1, tópico 1 e ponto 1, que é a palavra exegese. O que é isso? Veja, vamos separar. O ex significa justamente para fora. E a palavra exegese significa literalmente isso, guiar para fora, quer dizer, tirar de dentro de um texto, extrair de dentro de um texto. Então a exegese, na verdade, através dessa prática de interpretação, a gente consegue ver a intenção do autor, aquilo que o autor realmente quer dizer. Para facilitar sua compreensão, na verdade, a exegese ressalta aquilo que o texto tem para falar para a gente de maneira clara, sem minha interferência. Uma coisa é eu fazer o texto dizer o que o texto não diz, que se constitui uma exegese, né? Eu trazer, pegar a minha opinião e colocar dentro do texto, mas a exegese, não, é ressaltar, para você que está em casa, deixar o texto falar por si só, para a gente entender qual é a intenção do apóstolo Paulo, por exemplo, se o texto for do apóstolo Paulo, qual é a intenção realmente do autor em trazer aquela informação. Por isso o termo extrair, colocar para fora, trazer para fora a ideia principal do texto. Você está percebendo uma coisa? Que na palavra tanto hermenêutica quanto na palavra exegese, o princípio ou a base fundamental dos dois é uma só: fazer a Bíblia dizer o que ela pretende realmente dizer, sem a nossa interferência, ou melhor, interferência do meu gosto. Porque, olha, independente da época, independente dos tempos, independente aí da cultura, as verdades sagradas, elas não mudam de jeito nenhum. Então, hermenêutica e exegese servem para que a gente ressalte essa verdade. Vamos continuar mais um pouco? Tem algumas observações a ser feitas no tópico 2, tópico 1 e o item 1. Vamos voltar, vai aparecer justamente agora aí na sua tela. Se você localizar, você vai perceber que logo no meio do parágrafo está aí: assim, o alvo, nós lemos isso, assim o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que o texto não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, coopera na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Vamos comentar isso aqui? Vamos voltar? Observa bem, querido irmão, você já sabe que a leitura é um dever, a leitura da palavra de Deus é um privilégio. Você já sabe o que é hermenêutica, você já sabe o que é exegese, essa questão desse princípio de interpretação, fazer com que o texto realmente fale. Mas o autor traz algo que é de suma importância, que faz a gente relembrar algumas lições anteriores. A Bíblia, ela foi escrita não em língua portuguesa, originalmente, claro que não. A Bíblia foi escrita, Antigo Testamento, majoritariamente falando, na sua grande maioria, escrito em hebraico, que por sinal é um hebraico antigo, que não é mais falado. E alguns textos lá numa língua bem semelhante, que é justamente a língua aramaica. Já o Novo Testamento, ele é escrito em grego, mas só que não é nesse grego moderno que se conhece hoje, é o grego koiné, é justamente uma linguagem, não é uma linguagem, como eu digo assim, simples, é uma linguagem comum, uma linguagem do dia a dia, e foi escrito o Novo Testamento. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos um texto bíblico escrito, na verdade, em dois idiomas que são bem diferentes do nosso. A partir daí, você já observa que o ato de fazer a tradução de um texto já é algo impressionante. É traduzir de um idioma e colocar nesse entendimento nosso aqui em língua portuguesa. Outra coisa também, por isso que ele diz aqui que recursos literários que são utilizados, esses textos refletem uma época própria.
reflete, na verdade, um momento histórico próprio. Lembre, a Bíblia é um livro inspirado, é uma verdade que nós já trabalhamos sobre isso aqui. Ela é um livro divino, porque é divino, porque ele é inspirado por Deus, mas também é um livro humano. Por quê? Porque reflete uma cultura e foi escrita justamente numa língua que é humana, que é justamente o grego e a língua hebraica. Então, compreender isso é tão importante para a gente, para não tirar o versículo também fora do seu contexto histórico e cultural da época. Veja que logo no primeiro momento nós falamos de contexto no sentido de texto, vendo o que vem antes e vendo o que vem depois. E agora estou falando de contexto histórico, contexto cultural, entender que o texto foi escrito justamente numa época bem diferente da nossa. Vamos fazer isso na prática. Vamos dar uma olhada em um texto. Se você que está em casa, vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios. É um texto que é muito utilizado em Provérbios para a gente ver o que vem antes, o que vem depois, como é que funciona na prática, no dia a dia da interpretação das Escrituras. Provérbios, capítulo 8 e o versículo 17. É um texto muito conhecido entre nós. Capítulo 8 de Provérbios e o versículo 17. Observe o que é um texto fora de contexto. 8 e 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Se esse texto retirado do seu contexto, sem levar em consideração os versículos que vêm antes e o que vem depois, pode dar a entender que esse texto aqui seja o próprio Jesus que esteja falando. O próprio Jesus. Mas aí vem uma dúvida. Será que Jesus ama só quem ama a Ele? Veja que você que está em casa está passando na sua mente o seguinte: não, Jesus não ama só quem ama a Ele. Que o apóstolo Paulo também vai dizer, em capítulo 5 do livro de Romanos, que Ele nos amou quando nós éramos seu inimigo. Então eu tenho que ver o que é que vem antes e o que é que vem depois. Todo o capítulo 8, na verdade, é falando da sabedoria. É a sabedoria personificada. Veja o recurso literário. A sabedoria, ela é personificada. O que é essa personificação? Ela é apresentada como sendo uma pessoa. Veja o capítulo 8, versículo 1 do texto, para você que está em casa nos acompanhar, ficar na prática o que é essa exegese. Está percebendo que são coisas que a gente faz no dia a dia da escola dominical? Capítulo 8, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria? Veja, a sabedoria clamando e a inteligência não dá sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca da banda das portas da cidade, entrada da cidade e entrada das portas está clamando. Quem está clamando? A sabedoria. A vós, homens, clamem, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, personificou num texto poético. E agora é saber, quando chega no versículo 17, quando você lê todo o texto, você vê justamente a sabedoria dizendo: eu amo os que me amam. E aqueles que de madrugada, ou melhor, como sendo a primeira coisa a fazer, aquele que busca a sabedoria vai encontrar, porque a sabedoria ama quem ama essa pessoa. Está lembrado também de outros versículos? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está percebendo, meu querido irmão, quando a gente vai pegando o texto dentro do seu contexto, vai ressaltando as verdades sagradas do texto, é isso que a gente chama de hermenêutica, é isso que a gente vai chamar, na verdade, de exegese, e a gente descobre que a sabedoria tem que ser buscada, tem que ser conquistada, tem que ir atrás. Quem tem falta, peça a Deus, que Deus dá liberamente, sem lançar em rosto. Vamos voltar para a lição? Daqui a pouco a gente pega mais outro texto para você entender como é bom, como é gostoso ler as Escrituras Sagradas, observando o que vem antes e o que vem justamente depois. Vamos lá para o tópico 1 da lição. Tópico 1 da lição e o item 2, as limitações dos leitores. Diz assim o texto: nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando isso porque todos os leitores também são intérprete. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a ler, de começarmos a leitura da Bíblia.
Por consequente, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, justamente ao versículo número 13. O capítulo 4, versículo 13, e depois Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E por último, a natureza das Escrituras. Vamos comentar somente essa segunda sessão? Volta aqui para a gente. O autor da lição nos chama a atenção para essa questão das limitações humanas. Todos nós somos limitados. É bom deixar isso bem claro. Somos limitados. E as nossas limitações podem sim interferir na nossa leitura. É isso, na verdade, que ele quer dizer. Muitas vezes as pessoas já chegam para ler o texto bíblico com a ideia já pré-formatada, já dentro delas, querendo interpretar a partir da sua ótica. Aí o autor da lição também vai nos mostrar uma verdade. Lembra que nós falamos para vocês que o texto bíblico, ele foi escrito num momento histórico bem diferente do nosso? Por exemplo, a Bíblia diz que o sol e a lua pararam quando Josué orou a Deus. É bom deixar claro que a Bíblia foi escrita do ponto de vista do seu observador, até o dia de hoje. Por mais que nós saibamos, através da ciência, que o sol, na verdade, e a lua não param, né? Por mais que a gente saiba, na verdade, a terra que para, dando o que aconteceu com Josué foi a terra que parou, dando a impressão, na verdade, que o sol e a lua pararam. E por mais que a gente sabe hoje disso, mas a gente costumeiramente diz assim, o sol se pôs, e eu sei que o sol não se põe. O sol levantou, e eu sei que o sol não levantou. E a gente faz isso constantemente. Por quê? Independente do grau de instrução, a gente diz isso normalmente, do ponto de vista do observador. Se a gente faz isso hoje, do ponto de vista dessa observação, imagine lá atrás. Então, ela foi escrita do ponto de vista do observador. Então, isso está mostrando, na verdade, as nossas limitações. Quero trazer outro exemplo, claro, é a questão do Mar da Galileia. Mas, irmão, eu li que na Bíblia que tem o Mar da Galileia. Quando eu vou no mapa, eu não encontro o mar. Quando eu vou no mapa, por sinal, muitas Bíblias de estudo já tem um mapa de Israel na parte de trás, e tem um lago, um grande, imenso lago chamado de Mar da Galileia. Mas é bom deixar claro que do ponto de vista do observador, eles estão vendo um lago. Imagine, meu querido irmão em Cristo Jesus, para não errar, vou dizer a grosso modo, são aproximadamente 14 quilômetros de extensão de água, por 12 de comprimento, se eu não estiver enganado. É muita água, então o observador olha, isso é o mar, né? E diz até mesmo como uma expressão poética. Então as nossas limitações interferem sim na interpretação das Escrituras. Por isso é necessário ter, como vai dizer o autor da lição, métodos próprios, métodos específicos, para evitar que a nossa visão particular seja injetada no texto. Lembre disso, querido irmão. Deixa o texto falar por si só. E para isso, qual é o princípio? Vê o que é que vem antes, o que é que vem depois, e vai guardando algumas informações que vai ser de fundamental importância para a gente. Primeiro, quem está falando no texto? Quem é que fala no texto? Quando eu estou lendo o texto, quem é que está falando? É o autor do livro que fala? É o personagem que fala? É Deus que fala? O que está sendo dito? O que é que está sendo pronunciado pelo aquele personagem, pelo aquele escritor, pelo próprio Deus? E para quem essa mensagem está sendo dirigida? Você está percebendo que aos poucos a gente está colocando os princípios básicos da hermenêutica aqui? Quem está falando do texto? Lembra disso? Faz essa pergunta, quem é que está falando? É o profeta? Quem está falando é Deus? Quem está falando é o escritor? O que está sendo falado e para quem esse texto está sendo dirigido? Tem alguns versículos bíblicos que eu acho de extrema importância, alguns versículos bíblicos, que são muito utilizados. E quando a gente começa a aplicar essas técnicas, que são técnicas básicas, veja como a coisa vai ficando melhor.
de entendimento. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 60 do livro de Isaías. Capítulo 60 do livro de Isaías e o versículo de número 8. Diz assim um texto: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Versículo 8, capítulo 60 de Isaías e o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Tire o versículo do contexto e você vai ser talvez tendencioso, digo, não você, deixa eu dizer assim, nós seremos tendenciosos, se nós tirarmos o versículo de contexto, em achar que o versículo já está falando diretamente sobre o avião. Está falando sobre o avião, Isaías já falou sobre o avião. E ainda cita capítulo 60 e versículo 28. Olha, primeiro, quem está falando no texto? O que está sendo dito? Para quem está sendo dito? Olha o que vem antes e o que vem depois. Se você pegar o versículo número 7, capítulo 60 e versículo 7, todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti. Eu estou em Isaías capítulo 60. E os carneiros de Neboate te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvem, como pombas às suas janelas? Certamente, olha o versículo 9, as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer os teus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro como eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, por quanto te glorificou. Viu o versículo 9, que diz claramente, certamente as ilhas me guardarão, e primeiro os navios de Tarsis. É por isso que se você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, se você, por curiosidade, se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje, na sua casa, pode pegar e você vai ver que literalmente no capítulo 60, versículo 8, diz assim, que navios são estes. Então não fala de avião, fala de navios. Que navios são esses? Já vai direto, né? Para a NVT já faz a mesma coisa, a linguagem de hoje também é muito direta, mas nessas versões mais tradicionais que nós utilizamos, eu preciso ler o contexto e entender que não está falando de avião, está falando na verdade de navios. Que navios são esses? Ah, professor, mas vem com o nome de quem é esses que vem voando? Aí é quando entra a questão de contexto, né? Os navios, naquela época que usava justamente suas velas, quando eles vão se aproximando, ou melhor, quando eles vêm se aproximando, né, de longe aquelas velas, né, que pareciam um bocado de pombas, né, porque são brancas. Aí do ponto de vista do observador, ele está vendo aquelas velas de longe, várias velas vindo, né? Aquelas velas que eu me refiro, na verdade, são aqueles panos brancos, né? Aqueles panos brancos que fazem com que o navio simplesmente prossiga na sua caminhada. De longe parece tantas velas, né? De longe parece pombas. Aí o observador está dizendo, quem são esses que vêm de longe voando como pombas? Quando vão se aproximando, na verdade são navios. Querido irmão, vamos continuar mais um pouco, lendo a nossa lição. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. E para o tópico 2, sim, antes de ir, vamos fazer um resumo do tópico 1. Fazer um resumo. Se você tiver com a sua lição em mãos, a lição do professor tem lá uma sinopse, que aquilo que deve ser guardado, aquilo que é o ponto que você não pode esquecer. As escrituras sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam, olha, o verdadeiro significado. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para que o verdadeiro significado fique evidente para a gente, para que a palavra de Deus seja compreendida. E antes da gente ler o tópico 2 da lição, tem um versículo no livro de Esdras, Neemias capítulo 8. Você que está em casa, abra sua Bíblia conosco. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Neemias capítulo 8 e o versículo 8. Veja a preocupação de Neemias, né? Vamos posicionar o texto dentro do seu contexto histórico, antes da gente ir para o tópico 2. Ora, o povo de Israel
falava a língua hebraica, mas quando foi para o cativeiro babilônico, passou 70 anos no cativeiro babilônico e lá não se falava mais o hebraico, se falava a língua aramaica. Lá. E essa população, quando chega, ela é reassentada depois que eles são libertos do cativeiro e voltam para a sua terra natal. Quando eles são reassentados novamente na sua terra, o povo já tem uma dificuldade muito grande, porque é outra língua que está ali. Aí veja a preocupação de Neemias em ler e interpretar as Escrituras. Capítulo 8 de Neemias e o versículo 8. Isso aqui é a função de todo professor de escola dominical, de todo crente, na verdade, que ama as Escrituras. Neemias 8:8. E leram um livro na lei de Deus, declarando e explicando, presta bem atenção nisso, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. São duas palavras que a gente deve guardar desse versículo aqui. Explicar para que se entenda. Então essa era a preocupação de Neemias, explicar a palavra de Deus, para que essa palavra fosse entendida pelaquela população. Mais uma vez, ressalto, fazendo com que a verdade sagrada seja exposta, seja dada, para que a gente possa, o quê? Depois de apropriado dessa verdade, praticar a palavra de Deus. Vamos lá para o tópico 2 da lição? Tópico 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Pressupostos. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu cumprimento inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Segundo Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Volta aqui para a gente. Pressupostos. O que é isso? Nossa base fundamental. Existe uma ideia, o pressuposto significa isso. Qual é a ideia primária aonde nós nos assentamos para ler as Escrituras Sagradas? Primeiro pressuposto, primeira ideia base, a Bíblia, a autoridade da Bíblia. Concernente à autoridade da Bíblia, tem duas coisas que a gente tem que ficar bem claro. As Escrituras, elas são inspiradas verbalmente e plenamente. Então, ela é um livro autoritativo, que existem algumas teorias que foram trabalhadas em outros programas. A Bíblia tornando-se a palavra de Deus, a Bíblia contendo a palavra de Deus, mas o pressuposto, a base pentecostal, é que a Bíblia ela não contém nem torna-se, ela é a palavra de Deus plenamente inspirada e verbalmente inspirada. Então, ele é um livro autoritativo. Então, o primeiro pressuposto, querido irmão, chegou diante da palavra de Deus, em primeiro lugar, entenda que você está diante de uma autoridade. O livro é autoritativo, o livro é plenamente inspirado. Esse é o pressuposto pentecostal. Livro autoritativo. E o segundo pressuposto, na hora que nós vamos ler as Escrituras, já tem em mente. Então devemos chegar com uma máxima reverência. Aí vem uma questão. Na hora da leitura de textos bíblicos, possa ser que surja dúvida. Eu não consegui compreender, não consegui entender. Quero que você preste bem atenção nessa fala. Muitas vezes é comum. Você talvez já se deparou com isso. Eu estou lendo as Escrituras, mas eu não consegui entender. Tem coisa que parece, mas não é. Uma contradição. Lembre disso. O erro nunca está nela. Pode estar nas minhas limitações de entendimento. A minha limitação de entendimento, sim, pode fazer com que eu tenha dificuldade de entender. Mas a Bíblia, como livro autoritativo, ela não erra, não falha em nenhum momento, como nós já estudamos em lições justamente anteriores. Então, encontrou alguma dificuldade? Querido irmão, em primeiro lugar, a dificuldade está na gente de entender que a Bíblia por si só já é um livro autoritativo. Vamos lá agora para a segunda base, para o nosso segundo pressuposto, que esse aqui é fundamental para nós. Tópico 2, item 2, a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Tem alguns textos bíblicos, daqui a pouco a gente vai ler. Alguns textos. Diz assim: a doutrina da iluminação
se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Nós temos Efésios, capítulo 1, versículo 17, versículo 18, e a primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo 20. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado justamente pelo Espírito Santo. Vamos ler um versículo bíblico? Deixa eu te convidar para nós lermos um versículo. Efésios. Vamos lá para Efésios. O autor da lição falou de Efésios e tem um versículo que é o capítulo 1 do livro de Efésios e o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Acompanha conosco. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja, nós tivemos uma lição anterior que falou de revelação. A revelação vem de Deus. A Bíblia é um livro unicamente inspirado, e a revelação de Deus está contida justamente ali. Nós estamos falando agora de iluminação. Veja que a definição para iluminação, que é uma atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente para que ele entenda. E entender aqui, querido, não é somente entender racionalmente, é entender no sentido de aplicar aquilo para a vida dele. Veja que nós não estamos falando de revelação extrabíblica, numa revelação gnóstica, uma coisa estranha às Escrituras. Estamos falando de uma iluminação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, na hora da leitura da palavra de Deus, para que ele compreenda e, ao mesmo tempo, porque é bom deixar claro que existem compreensões da palavra de Deus que só é possível quando a gente vivencia. Por isso que o autor aqui está dizendo, olha, a iluminação ela não altera o sentido do texto. Por outro lado, não tira o sentido do texto, não é uma revelação paralela das Escrituras, não. É uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo na hora daquela leitura para a gente compreender as verdades sagradas e poder aplicar essas verdades sagradas na nossa vida. Por isso que o apóstolo São Paulo, em Efésios, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 18, como nós lemos, e o versículo 18 ele é taxativo, quando Paulo diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança. Iluminação dos olhos do vosso entendimento. Meu querido irmão em Cristo Jesus, você está percebendo uma coisa aqui? Como é necessário nós dependermos do Espírito Santo de Deus. Vale mencionar algumas coisas aqui sobre o estudo das Escrituras Sagradas. Nós temos livros, vários livros nas bibliotecas, nós temos livros com seus autores vivos, tem livros com seus autores mortos, e geralmente esses grandes clássicos da literatura, que você talvez já entrou em contato, se não leu, mas alguém da família já leu, clássicos de Aristóteles, Platão e tantos outros que tem por aí, seus autores estão mortos. São livros que estão pelo mundo, mas o autor da Bíblia, mesmo sabendo que a palavra de Deus foi escrita por aproximadamente 40 autores de diferentes épocas, de diferentes culturas, mas lembre de uma coisa, o autor da Bíblia é Deus. E o autor das Escrituras Sagradas, Deus, querido amigo, está vivo. Então é um privilégio muito grande a gente não somente ler a palavra,
mas poder ter contato direto com o autor do livro, que se chama Deus, e além disso, ter o auxílio do Espírito Santo de Deus para nos ajudar, o maior hermeneuta, o maior intérprete das Escrituras, o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a compreender verdade sagrada. Lembre, há verdades que só são compreendidas quando elas são vividas. Entende agora a função da iluminação do Espírito Santo, que está para além daquilo que é racional. Vamos continuar mais um pouco. Tópico 2, item 3 da lição. Vamos ver a questão da experiência, que não pode substituir o texto sagrado. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada no nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para todos os dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Volta aqui para a gente e vamos ler um texto bíblico. Precisamos ler um texto bíblico. Segundo livro a Timóteo, é conhecido, mas vamos ler. Segundo livro a Timóteo, capítulo número 3, versículo 16, bem conhecido nosso. Para falarmos aqui sobre essa questão do valor da experiência. Veja que tem palavras que eu gosto de destacar. Ele falou de experiência e falou de tradição. Então são duas coisas, dois elementos que eu quero que você grife aí na sua lição da escola dominical. Experiência e tradição. Sim, mas nada está acima das Escrituras Sagradas. Capítulo 3 e o versículo de número 16. Veja que o apóstolo São Paulo diz: toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Proveitosa para quê? Fazendo a pergunta, e vamos deixar o texto responder? Estou fazendo a pergunta, isso já é uma parte da hermenêutica. O melhor de regras de interpretação, a gente pergunta e deixa o texto responder. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Proveitosa para, primeiro, ensinar. Depois redarguir, depois corrigir e para instruir em justiça. Sim, mas para que tudo isso? Versículo 17, para que o homem de Deus, olha a importância do estudo das Escrituras Sagradas, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, querido irmão, ela por si só, ela já é autossuficiente, porque é a própria palavra de Deus, ninguém pode negar isso, é a própria palavra, ela já é autossuficiente. Então nenhuma experiência pessoal que a pessoa tem, que as experiências pessoais, a vida cristã, o nosso dia a dia com Cristo, que é bom ser crente. Estou falando para pessoas que já tiveram grandes experiências com o Senhor Jesus. Mas todas essas experiências de cunho pessoal, essas experiências não estão acima da palavra de Deus. E essas experiências têm que ser validadas pela palavra de Deus. Por isso que ela é canon, ou em outras palavras, ela é régua, ela é padrão. Tudo tem que passar pela palavra de Deus. As experiências são necessárias. As experiências que você tem com o Espírito Santo, que você tem com Deus, e as experiências genuínas, é incrível que essas experiências genuínas, elas estão em acordo com a palavra de Deus. Então, querido irmão, nada acima da palavra. Outra coisa que foi mencionado aqui, a tradição. Todas as épocas, todos os lugares têm suas tradições, que é normal, todas elas têm tradições, mas mesmo assim, a tradição não está acima da palavra de Deus, porque ela é a autoridade máxima no quesito de ser padrão de regra e prática e fé cristão. O autor da lição também citou Marcos capítulo 16, versículo 20, dizendo que as verdades, foi aquilo que nós já estávamos falando, que as verdades sagradas, elas têm que ser o quê? Vivenciadas para ser entendidas. Querido irmão,
Deixa eu dirigir uma fala a você antes da gente ir para o tópico 3 das escrituras, o tópico 3 da nossa lição. Tópico 3, antes, deixa eu dirigir a fala a você. Talvez você, querido irmão em Cristo Jesus, dedique-se mais à leitura da palavra do Senhor. Você já percebeu quanto tempo as pessoas gastam nas redes sociais? É bom deixar claro, não estou condenando as redes. Por qual razão? Nós estamos se apropriando das redes sociais também para expandir o Evangelho. Existe seu lado positivo, como tudo na vida também tem o seu lado negativo. O problema não está na rede, o problema está simplesmente no mau uso que se faz. E pessoas que passam 3 horas, 4 horas, 5 horas, em tanta programação, mas muitas vezes não tem 10 minutos para ler um livro da Bíblia. Se você pegar o livro de Judas, é uma página só. E a terceira epístola de João, metade de uma página, e muitas vezes as pessoas não têm tempo. O tempo tem. Só basta equilibrar esse tempo e priorizá-lo mais com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ame a Bíblia. Tem um texto que nesse momento aqui que é fundamental para a gente. Abra a sua Bíblia, foi citado na aula passada, mas ele é fundamental para se fazer uma aplicação de tudo aquilo que nós estamos comentando. Josué, capítulo 1 do livro de Josué. E o versículo número 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e noite. Mas meditar para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quer ter um caminho próspero? Quer andar prudentemente? Leia as Escrituras vivenciando as verdades sagradas. Entendeu o que é essa iluminação, o que é a verdadeira hermenêutica, o que é a verdadeira exegese do texto? O que nós estamos falando é leia, mas viva o texto bíblico para andar prudentemente e ter seu caminho próspero. Eu não estou falando somente de prosperidade material, estou falando da maior prosperidade que uma pessoa pode ter, né? Uma vida de comunhão íntima com Deus. E você, querido amigo ouvinte, se eu posso estar falando para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador, então aceita Jesus como Salvador, pega uma Bíblia e você vai descobrir que o centro das Escrituras se chama Jesus de Nazaré, aquele que transforma vidas. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição? Regras básicas de interpretação. Vai aparecer na sua tela, tópico 3. A Escritura é sua própria intérprete, em primeiro lugar. Diz assim: a hermenêutica tem origem no termo grego hermenêutikos, já falamos sobre isso, que na teologia designa os princípios, está aí, princípios que regem a interpretação do texto sagrado. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si só, e vai fazer uma referência de Isaías capítulo 8, versículo número 20. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pela qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão das Escrituras é resultado de um único autor divino. Volto aqui porque eu quero terminar com os perigos da pós-hermenêutica, para juntar justamente esse tópico 3. Muita coisa desse tópico 3 nós já comentamos no tópico 1 e tópico 2. O que esse tópico, na verdade, quer dizer para a gente é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, em primeiro lugar. Mas o que é que significa isso na prática? É que os princípios, deixa eu tomar como exemplo o princípio de santidade. O princípio da santidade exigida lá no Antigo Testamento, quando chega no Novo Testamento, o princípio é o mesmo. O princípio, ele não diminuiu e nem tampouco aumentou.
A exigência de ser santo no Antigo Testamento é a mesma exigência de ser santo também no Novo Testamento. E você percebe que quando você pega textos falando de santidade lá do Antigo e quando pega textos falando de santidade do Novo Testamento, como se coadunam, como estão em perfeita harmonia. E esse é o grande segredo das Escrituras Sagradas, ou melhor, a grande verdade das Escrituras, é que os textos estão, na verdade, todos eles são coesos, ou em outras palavras, todos eles estão uniformes, têm os mesmos princípios. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Outra coisa, querido irmão em Cristo Jesus, que no tópico 3 e o item 3 da lição, que fala lá, hermenêutica pós-moderna, eu não vou detalhar essas escolas hermenêuticas, tá? Item 3, né? Tópico 3, item 3. Diz assim, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Somente esse texto para a gente, somente esse, e volta aqui para a gente comentar esse texto. Observe bem, nós poderíamos fazer um comentário sobre o método histórico crítico, mas isso não vem um caso no momento. O que eu tenho que dizer a você é o seguinte, qualquer método, qualquer corrente filosófica, qualquer pensamento que venha para descredibilizar a palavra de Deus, que venha interferir na autoridade das Escrituras, querer manchar, desacreditar, esse tipo de interpretação não vem de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na sua inteireza, na sua completude, ela é infalível, ela é inerrante. E é assim que nós devemos chegar diante da palavra de Deus, com total referência. Então, qualquer voz contrária que diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, saia desse método de interpretação. Esse método não é o melhor. O melhor é aquele que diz que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos concluir da seguinte maneira, o título da lição é Como ler as Escrituras? Não é o título da lição? Como ler as Escrituras? Sim. Vamos resumir essa lição dizendo o seguinte, para ler as Escrituras, vamos conhecer seu autor. Para ler as Escrituras, vamos respeitar princípios básicos, ler o que vem antes, o que vem depois. Como ler as Escrituras? Chegue diante das Escrituras com a maior reverência, sabendo que na sua mão está a palavra genuína de Deus. É por meio, você que é crente que está nos ouvindo agora, querido irmão em Cristo Jesus, foi por meio dessa palavra que você conheceu Jesus de Nazaré, aquele que te deu a salvação, que te deu a alegria. Foi por meio dessa palavra que você conheceu o batismo com o Espírito Santo. Foi por meio dessa palavra que você conheceu e conhece os dons espirituais, as bênçãos celestiais. É por meio dessa palavra que você desenvolveu uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente deve ler? Vamos ler com reverência, chegando diante de Deus, sabendo que as riquezas espirituais estão todas na nossa mão. Meu querido irmão, que Deus te abençoe muito, muito, e continue lendo, não somente lendo. Tiago capítulo 1, que nós mencionamos aqui, não somente leia, vá vivenciar aquilo que você vai ler e com certeza Deus vai fazer prosperar teu caminho. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que boa palavra nesta manhã, que maravilhosa lição, né? Uma lição que estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada, em especial esta semana, estudando sobre a interpretação da Bíblia, né? Que Deus, nesta manhã, continue ajudando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco durante este dia, adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial em favor da vida de cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pelo privilégio que nos concede de podermos ler a tua palavra, Senhor,
interpretar a tua palavra e termos o hermeneuta por excelência, o teu Santo Espírito ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, nos direcionando, ó Deus. Ajuda, Senhor, para que o que foi ensinado nesta manhã, Senhor, o teu Espírito esteja aplicando em cada coração. O teu Espírito esteja iluminando a mente, Senhor, de cada um dos teus filhos, daqueles que têm dificuldade, Senhor, de interpretar a tua palavra, aqueles que têm dificuldade, Senhor, na leitura. Jesus, ajuda os teus filhos, Senhor, para que possam alimentar a sua alma, para que possam ser edificados, Senhor, através da leitura da tua palavra. Continua abençoando, Senhor, a todos que estão, Senhor, nesta manhã, nos acompanhando. Abençoa, Senhor, nosso pastor, presidente, pastor Ailton, teu filho que tu tens chamado para estar à frente desse grande trabalho. Continua ajudando o teu filho, Senhor. Ó, Senhor, a superintendência, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação, evangelista Sonivaldo, toda a equipe, ó Deus, todo o corpo de professores, alunos, direções de escola, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Bem, queridos irmãos e amigos, estamos encerrando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical de hoje, mas na próxima semana estaremos aqui novamente reunidos, juntinhos, para aprender a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.